No episódio 6 de What If, nós vimos o Killmonger salvar o Tony Stark e impedir que ele se tornasse o Homem de Ferro e criasse os Vingadores. Só que além disso tudo, nós vimos o quão genial e maligno é o Killmonger. E nesse vídeo eu tô aqui pra fazer uma análise do episódio 6 de What If. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale, do Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo vamos fazer uma análise do episódio 6 de What If. Eu vou dizer aqui a minha opinião, se eu gostei ou não do episódio, quais foram os pontos bons do episódio. E, bom, basicamente fazer uma análise, né? Bom, galera, esse episódio de What If, episódio 6, ele se passa no início do MCU, antes de tudo, com o Homem de Ferro. Aquele episódio se passa em 2008, quando o Homem de Ferro está no Afeganistão e, no caso, ele teria sido atacado pelos 10 Anéis ali, teria sofrido o ferimento no peito e acabaria se tornando o Homem de Ferro na linha do UCM. Só que nesse universo ele foi salvo pelo Killmonger, galera. O Killmonger salvou ele. E aí o Homem de Ferro nunca mudou, ele não aprendeu sobre os malefícios que trazem as bombas, as armas que ele cria, ele não se tornou Homem de Ferro, ele continuou o mesmo e, pra ser honesto, em certo momento do episódio deu pra ver até que ele tava pior. Quando, por exemplo, ele tá dando um discurso ali pra galera, até perguntou: Tony Stark, você mudou? Você tá diferente? Essa experiência te impactou de alguma forma? E ele diz que não, que impactou sim, que ele viu as armas dele ser usadas para matar gente inocente e agora ele tem que construir armas mais fortes. Dá pra ver ali que ele tá um pouco mais radical do que foi mostrado no Homem de Ferro de 2008. E a gente viu nesse episódio que aconteceria se o Tony Stark fosse salvo pelo Killmonger. No caso, eles acabaram criando uma amizade ali. No começo, o Killmonger, ele parece normal, não parece ser maligno. Inclusive, eu até achei que ele não tinha nenhum plano. Só que conforme o episódio vai avançando, você vai percebendo que tem mais camadas escondidas ali. A Pepper desconfia dele. Ele acaba se tornando o braço direito do Tony Stark. E eles trabalham junto até o momento onde ele vai trair o Tony Stark e revelar o plano dele, que é jogar o Wakanda contra o mundo e acabar com as pessoas brancas, no caso. Ele quer defender a raça negra, vamos falar assim. E conforme o episódio vai avançando, nós vemos mais camadas do Killmonger, nós vamos percebendo que ele tem mais camadas escondidas que não tá mostrando, a própria Pepper desconfia dele, e ali ele se torna o braço direito do Tony Stark apenas para manipular ele. Nesse episódio eles acabam se tornando amigos, e aí o Tony Stark acaba criando as armas. O próprio Obadiah Stane também não tem um foco nesse episódio, porque o Killmonger, ele acabou descobrindo tudo que o Obadiah Stane fez, ele que contratou os 10 Anéis, e no caso, nessa época, o Killmonger estava trabalhando ainda para o exército dos Estados Unidos. E ele se infiltrou nos 10 Anéis, foi assim que ele acabou descobrindo e salvando o Tony Stark. Ele não estava ali sem querer, ele foi lá para salvar o Tony Stark. Só que não foi por bondade, ele usou isso pro plano dele que estava adiantado nessa época. Galera, vocês podem não ter percebido, mas não foi explicado qual é o evento Nexus desse universo. Tá, você pode dizer que o evento Nexus foi o Killmonger ter salvado o Tony Stark. Parece que é isso, parece óbvio, mas na verdade não é, porque é dito que ele se infiltrou nos 10 Anéis e, tipo, ele foi salvar o Tony Stark, mas o que fez ele ter essa atitude diferente? Aquilo fez parte do plano dele. Mas no universo do UCM não foi assim. Não mostrou o que fez com que o Eric Killmonger tomasse a decisão de criar um plano totalmente diferente. Não mostrou o que fez o Killmonger agir dessa forma diferente do UCM. Então não mostrou qual é o evento Nexus desse episódio 6 de What If. Inclusive, galera, esse episódio ele foi mais pé no chão, foi diferente dos outros. Ele foi um episódio mais realista, de certa forma. Ele pegou ali os elementos, misturou, teve muito personagem de outras franquias, por exemplo, como o Thaddeus Ross, que é um personagem do filme do Incrível Hulk, que já existia também nessa época, é claro. Também teve o Ulysses Klaue, que é o personagem que vem de Vibranium, vem de tecnologia roubada de Wakanda, e aparece em Era de Ultron e também em Pantera Negra. Ele aparece nesse episódio, vendendo Vibranium mais uma vez para o exército dos Estados Unidos. E também, para não ficar pegando em cada ponto do episódio, vamos falar um pouquinho sobre os personagens. O que eu achei dos personagens desse episódio? O Homem de Ferro, ele ficou com o pé no chão, foi bem realista, eu achei bem legal porque mostrou que ele continuaria o mesmo e até pioraria se não tivesse sofrido aquele acidente. E deu pra ver que ele tava ali se levando pelo Killmonger, ele tava produzindo mais armas, tava produzindo armas melhores, como o próprio Killmonger dá um projeto pra ele ali e entrega até o Vibranium para eles construírem uma arma juntos, criar um robô, que inclusive parece muito com um robô de anime, galera. E isso é inspirado no próprio ator do Killmonger, que é o Michael B. Jordan. Ele curte mesmo anime e aí eles fizeram o personagem dele também curtir, por isso que ele tem esse robô dele, tem esse design de anime. Inclusive esse drone lembra muito a tecnologia do Justin Hammer, que é o concorrente do Homem de Ferro, o concorrente do Tony Stark. Ele também cria umas armaduras, só que não são lá
lá muito boas, né, galera? É tipo a armadura da 25 de março. É umas armaduras que se você entrar, você só entra uma vez mesmo. E foi bom que eles fizeram um drone, né? Algo que não vai ter uma pessoa lá dentro, porque a gente viu que o Justin Hammer fez com uma pessoa que estava fazendo os testes. A gente viu isso em Homem de Ferro 2. Então eles criam esses drones juntos, o Killmonger vai manipulando ele e acaba entregando ali para ele, dizendo onde ele pode encontrar mais vibrânio para melhorar a armadura. Então Tony Stark acaba enviando James Rhodes para pegar esse vibrânio, tem ali a conversa com Ulysses Klaue, e nessa cena aparece o Pantera Negra como T'Challa. Galera, isso acontece em 2008, é outra coisa que não está explicada por que isso aconteceu. Porque para mim o What If poderia pelo menos mostrar o evento que fez aquela realidade ser diferente das outras. E nesse universo o T'Challa é o Pantera Negra em 2008, sendo que ele só se tornaria o Pantera Negra em 2016, né? Nessa época o pai dele ainda estava vivo. A própria irmã dele ali tá bem mais nova, é mostrada como criança, a Shuri. E não sei por que o T'Challa foi mostrado como Pantera Negra em 2008. Como eu disse, não foi explicado o evento Nexus dessa realidade. Não foi o Killmonger ter salvado Tony Stark. Eu acho que o ponto alto desse episódio foi de fato o Killmonger, galera. Pra mim foi um episódio que meio que se arrastou ali, mas sempre que era o Killmonger, sempre que ele estava em cena, o episódio andava. Sempre que ele estava ali em cena, a gente ficava interessado no personagem, querendo saber qual é o plano dele. A gente já sabe qual é o plano dele que foi mostrado em Pantera Negra, só que aqui é um plano diferente. A gente sabe o objetivo, mas o plano é feito de forma diferente nesse episódio, nesse universo. E ele ainda consegue fazer tudo andar do jeito que ele quer. Quando o Pantera Negra ataca todo mundo, os oficiais dos Estados Unidos, é o momento em que o Killmonger se revela e, inclusive, ele usa uma tecnologia parecida com a que o Obadiah Stane usou contra o Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro. Só que ele era um dispositivo apenas para deixar o Tony Stark imóvel. O Killmonger criou uma espécie de arma bem maior, um derivado daquela arma, só que bem maior, o suficiente para matar o T'Challa. Ele matou o Pantera Negra, o primo dele, inclusive bem antes deles se conhecerem, né? O T'Challa nem sabia que ele existia nessa época. E após matar o príncipe de Wakanda e um pequeno grupo do exército dos Estados Unidos ali, o Killmonger acaba incendiando todo esse ódio, essa guerra. Ele cria uma guerra entre o Wakanda e os Estados Unidos. Então o plano dele é esse, no final das contas, jogar o Wakanda contra o mundo. E a gente descobre que ele tinha ajustado tudo aquilo já com Ulysses Klaue, ele já tinha combinado tudo aquilo. E aí, galera, quando ele volta para os Estados Unidos, e o Tony Stark acaba sabendo do que ele fez. Ele tinha câmeras ali, viu o próprio Killmonger matar o James Rhodes, o T'Challa, e aí ele se volta, tem uma pequena luta ali do Killmonger lutando contra o robô. Nada muito impressionante nessa luta, porém foi legalzinho a forma como ele conseguiu se virar bem, mesmo o robô sabendo os movimentos dele já. Então ele mata o Tony Stark, e aí veio uma cena que me deixou... Nossa, eu não gostei dessa cena, galera. Porque é aquele pequeno probleminha que a Disney tem de não mostrar sangue. Nossa, tipo, o Tony Stark foi perfurado com uma das lanças das Dora Milaje e ele não mostra nenhuma gota de sangue, galera. Todos os episódios de What If tem umas cenas ali, algumas lutas, e você não vê uma única gota de sangue, não vê nada, nadinha. E eu acho que isso acaba tirando um pouco do realismo, deixa você desconectado desse universo. É algo que eu não tô gostando nem um pouco nas produções da Marvel, não é só em animação, é em filme também. A Marvel não mostra sangue, coisa que com a DC já não é bem assim. A DC você assiste, sabe que vai ter porrada e vai ter sangue também, e é isso que eu admiro tanto na DC. Então, resumindo tudo aqui, galera, o Killmonger convence o tio dele a deixar os drones entrar dentro do campo de força de Wakanda, e lá eles perderiam o sinal, supostamente, só que o Killmonger outra vez está tramando, ele está planejando algo maior, e ele tem um controle remoto dele próprio, no qual, quando os robôs são desativados, ele usa para ativar eles de volta, e aí fazer a grande guerra que teve ali dos robôs contra o povo wakandano. Inclusive, essa foi pra mim a melhor cena, né? A melhor cena do episódio inteiro. Foi a melhor cena do episódio inteiro. E até vou fazer outro vídeo aqui só pra falar sobre as melhores cenas do episódio 6 de What If. E essa vai estar nesse vídeo com toda certeza, porque foi uma cena ali onde todo mundo lutou. A gente viu até a mãe do T'Challa lutar, já que nessa época ela ainda era uma guerreira. E o próprio Killmonger, que se juntou ali contra a equipe só pra mostrar lealdade ao Wakanda. Só que a única pessoa que não caiu nas conversas dele foi a Shuri, que nesse momento era uma criança, mas já mostrou ali um pouco da inteligência que ela vai ter no futuro. E aí ela acaba indo até a Pepper. Ela chega a Pepper e revela o que o Killmonger fez, que ela descobriu que ele matou o Tony Stark, matou o James Rhodes e também o T'Challa. Então o episódio acaba sugerindo que elas vão se unir.
Esse foi um outro ponto que eu não consegui entender muito bem. Por que a Marvel tá deixando os episódios acabar em aberto? Isso não é a primeira vez que acontece. O episódio dos zumbis com Thanos, ali ela meio que deu a entender que pode ter uma continuação. Tem um episódio ali do segundo episódio com T'Challa como Star-Lord, onde o Ego volta e aparece na frente do Peter Quill. A gente sabe que vai sim ter uma continuação. A Marvel tá deixando alguns episódios em aberto para continuar numa futura segunda temporada, com toda certeza. Só que esse negócio do Peter Quill deve se resolver nessa temporada ainda, galera. O próximo episódio, o episódio 7, deve ser do Thor Festeiro. Mas a gente viu ali que a Marvel lançou um trailer de meio de temporada com as cenas dos próximos episódios. Em uma delas, o Ego aparece absorvendo o Peter Quill. A gente não sabe o que vai acontecer nessa realidade nem quando vem esse episódio, mas é possível que seja nessa primeira temporada. E esse episódio do Killmonger, a gente vai ver se concluir na segunda temporada. Lembrando que agora ele é o próprio Pantera Negra. Isso aconteceu no primeiro filme lá do Pantera Negra. Só que agora ele é o Pantera Negra, não porque ele conseguiu matar o T'Challa e aí foi algo forçado, ele pegou o trono ali. Foi o próprio rei de Wakanda que ofereceu para ele o traje de Pantera Negra, o manto de Pantera Negra após a morte do seu filho. O episódio até que foi bom, o plano do Killmonger foi genial, ele manipulou todo mundo ao redor, mostrando como ele com certeza é um dos maiores estrategistas que a gente viu dentro do UCM. Ele deve ser um dos melhores estrategistas da Marvel, do universo da Marvel, ali pelo menos no planeta Terra. E não é à toa, o cara é inteligente demais, é um soldado muito bem treinado. E ele manipulou todo mundo ao redor, venceu todos os inimigos dele e conseguiu manipular até o povo wakandano, que no caso seria o povo mais avançado do planeta Terra. Realmente deu gosto, inclusive nesse episódio de menos de 30 minutos, ele conseguiu ser mais uma vez um ótimo vilão, não apenas pelo plano dele, mas a forma como ele executa. O grande atrativo desse episódio é a forma como que o Killmonger executa o plano dele, como ele manipula as pessoas. O Tony Stark mostrando mais uma vez que ele precisava passar pelo que passou na mão dos 10 Anéis para ser uma pessoa melhor, o que não aconteceu nesse episódio. E aí teve os Estados Unidos ali, depois da morte do Tony Stark, assumindo o controle das indústrias Stark, coisa que eles queriam fazer em Homem de Ferro 2. Então tudo parece que nesse universo está conduzindo para uma grande guerra, uma terceira guerra mundial. Bom, e vou aqui dar uma nota pro episódio, eu daria uma nota 7. Não foi o pior episódio de What If, mas também não foi o melhor. Eu acho que o melhor episódio até agora foi o episódio 4 do Doutor Estranho, Doutor Estranho Maligno. Pra mim foi o melhor episódio, lembrando que a gente vai ver esses heróis se unindo no final. Só que o Killmonger possivelmente não vai ser um deles, já que o Killmonger continua sendo um vilão. Inclusive eu achei que ele ia ser um herói nesse episódio, ele parecia ali sendo um herói, mas ele enganou até a gente que já conhece o personagem, já sabe que ele não tem escrúpulos. E mesmo assim a gente acreditou achando que ele ia ser um herói nessa realidade. Mas não, nem numa realidade alternativa ele é um herói. A questão agora, galera, é pra onde isso vai levar a gente? Qual vai ser o desfecho dessa história do Killmonger? Eu acredito que ele vai ser sim derrotado, a Pepper e a Shuri vão se unir. O engraçado é que a Shuri é uma criancinha, né, mas é muito inteligente. E elas vão se unir para poder revelar a identidade sobre o Killmonger. Só que parece que a Shuri já tem as evidências. Ela vai mostrar pra Pepper porque ela já não revelou pro mundo inteiro, como o Killmonger fez com o Obadiah Stane. Mostrou todos os arquivos, as transações do Obadiah com os 10 Anéis, comprovando que ele é sim culpado. Inclusive nessa cena o próprio Rap dá um gancho na cara do Obadiah Stane, fazendo ali uma referência ao Homem de Ferro 2 quando ele tá aprendendo boxe, que é inclusive onde ele treina com a própria Viúva Negra. E eu achei bem divertida essa cena. O Rap, mais uma vez que ele aparece aqui em What If, tá tendo até bastante destaque, mais do que eu imaginei. É um personagem ali meio esquecido pelos fãs, mas tá tendo bastante destaque de um tempo pra cá. Mas voltando aqui pro plano do Killmonger, galera, pode ter certeza que o que a gente viu nesse episódio deve ser metade do plano. O plano dele era se infiltrar em Wakanda, ganhar a confiança deles e se tornar o Pantera Negra, provavelmente. Mas se eu for aqui fazer uma previsão, eu diria que na verdade o plano dele é fazer a guerra acontecer entre os Estados Unidos e Wakanda, e aí no meio dessa guerra, de alguma forma, ele conseguir matar o próprio T'Chaka, o rei de Wakanda. E com isso só vai sobrar ele mesmo pro trono de Wakanda. Eu acredito que esse é o objetivo final dele, porque se o T'Chaka estiver no trono, jamais que ele vai permitir uma terceira guerra mundial, onde o Wakanda vai exterminar o mundo inteiro. Não exterminar o mundo inteiro, né, mas vamos dizer assim, as pessoas brancas. Eu acho que é esse o objetivo do Killmonger. E se o T'Chaka estiver no trono, isso não vai acontecer. Mas se ele matar o T'Chaka e ainda colocar a culpa disso no povo de fora de Wakanda, no resto do mundo,
aí com certeza com ele no trono, todos vão seguir ele cegamente. Porque ele, além de ser o rei, vai estar lá vingando o antigo rei. Então todos vão seguir ele cegamente. Eu acredito que esse vai ser o plano final dele. E vai ser concluído na possível segunda temporada de What If. Ou na terceira. Mas provavelmente na segunda, que vai acontecer no final do ano que vem. Ou no início de 2023. Lembrando que a segunda temporada já está sendo feita. Então eles já estão bem adiantados. Já que eles confirmaram a segunda temporada antes de lançar a primeira. E a segunda deve lançar em 2022. Eles têm plano de lançar uma temporada todos os anos. Mas comenta aqui qual você acha que é o plano do Killmonger. Será que é isso mesmo? Será que é tomar o trono e levar o exército de Wakanda cegamente para lutar contra o resto do mundo? Será que é isso? Comenta aqui embaixo qual é o plano dele, qual que você acha, o que você achou desse episódio. Tô trazendo aqui atrasado a análise, quase não trouxe, mas como vocês pediram, eu acabei trazendo. Vou trazer outros vídeos falando sobre os melhores momentos, por exemplo. E se você quiser que o YouTube te avise quando esses novos vídeos chegarem no canal, se inscreve e ativa a notificação também, para você não perder eles. E deixa o like se você gostou do vídeo, se você achou bacana, porque essa é a forma de você dizer que gosta dos vídeos, é uma forma de você dizer que os vídeos são legais e aí vai garantir que o YouTube te avise quando surgirem novos vídeos. E antes de você ir embora, eu vou deixar outros vídeos nas telas finais para vocês saberem o que está acontecendo na Marvel, What If, Homem-Aranha. E a gente se vê outra vez no próximo vídeo.